Muitos investidores, quando estão começando, eles ficam na dúvida, né, cara? Qual tempo gráfico que eu vou usar? Qual que é o melhor? Qual que vai me dar mais dinheiro? Qual que vai pegar e vai me aumentar a minha assertividade, cara? É isso que a gente vai conferir hoje nesse vídeo. Cara, vale a pena usar o gráfico de 5 minutos, 15 minutos, gráfico diário de 60, gráfico semanal? É possível, gráfico de 1 minuto. Cara, vamos conferir isso hoje, mostrar na prática aí. Vou falar como é que eu, obviamente, como é que eu opero, né? Qual o tempo gráfico que eu utilizo. Então, bora lá. É muito comum a gente ouvir falar, né, que as pessoas estão operando num gráfico de 5 minutos, 15 minutos. Alguns investidores gostam de operar num gráfico de 30 minutos, gráfico de 60. São gráficos que a gente chama gráficos intraday, tá? Por quê? Porque são os gráficos ali que possuem um tempo menor, que estão dentro daquele dia. Mas tem gráfico que é o gráfico diário, tem o gráfico semanal. E aí, Marcelo, qual que é o melhor para operar? Cara, de cara, sem enrolação aqui, o que é importante? Você vê a liquidez do ativo. Então, qual que é o melhor para operar? Depende. Por quê? Porque você consegue achar setup em todos os gráficos? Consegue. Não importa qual tempo gráfico, você vai conseguir achar um setup. Você vai conseguir achar uma figura, traçar suporte e resistência. A menos que aquele gráfico, né, aquele ativo não tenha liquidez. Mais para frente, vou fazer o que eu faço aí de costume, mostrar na prática, mostrar aqui a tela do Profit para a gente estar conferindo, né? E eu vou te mostrar um ativo que não tem liquidez, vou te mostrar um ativo que tem liquidez, e aí você vai ver a diferença, tá? Então, ativos que você consegue ter uma liquidez a ponto dele formar um suporte, formar setups, formar figuras gráficas, você consegue ler aquele ativo, né? Então, se você quiser usar o gráfico de 5 minutos, está valendo. Eu, por exemplo, uso o gráfico de 1 minuto quando eu falo em mercado futuro. Então, para operar mini índice, para operar mini dólar, eu uso o gráfico de 1 minuto. Conheço pessoas que usam de 2, de 5 e até de 15 minutos. Tem um pontozinho aqui importante que eu acho que vale a pena a gente destacar. Olha só. Quando eu penso num gráfico de 1 minuto, a amplitude de um movimento ela é menor do que se fosse num gráfico de 5 minutos, considerando que aquele ativo tem liquidez, concorda? Por isso que no mercado futuro, que é muito volátil, o ativo ele se mexe muito rápido, eu gosto de operar no gráfico de 1 minuto. Por quê? Porque eu consigo operar com mais contratos com um stop menor. Então, por exemplo, vamos supor que o meu stop seja de 300 pontos, beleza? Independente da minha mão, meu stop máximo seriam 300 pontos. Então, para eu pegar um stop de 300 pontos no gráfico de 1 minuto, cara, tem que ter uma baita oscilação para ele ter andado 300 pontos em 1 minuto. Mas se eu for olhar o gráfico de 5 minutos, às vezes não oscila tanto, né? Às vezes eu não vou ter tanta dificuldade em pegar 300 pontos. E no gráfico de 15 minutos? Cara, no gráfico de 15 minutos, talvez eu já tenha dificuldade de conseguir encaixar uma entrada onde eu consiga ter um stop de 300 pontos. Talvez eu já tenha stops maiores, e aí eu tenha que reduzir a minha mão. Então, pensa, quando você está no tempo gráfico menor, a tua amplitude ela é menor. Então, ela sendo menor, você consegue pegar e entrar com uma mão maior, tá? Então, assim, começa a analisar desta forma. Mas tem um ponto importante também, o tempo gráfico. O que quer dizer 5 minutos, 15 minutos e 60 minutos? Quanto maior é o tempo gráfico, mais importante é uma região. Então, por exemplo, se eu tenho uma região de resistência importante no gráfico de 60 minutos, ele vai ter um peso maior, esta região tem um peso maior do que no gráfico de 5 minutos, por exemplo. Tá? Então, daí, você começa a ir analisando, né, o tempo gráfico e aí você começa a ir vendo o movimento que você quer pegar. Num gráfico de 1 minuto, cara, você tem que saber operar. Tem figura gráfica? Tem. Tem setup? Tem, mas tem setup o tempo inteiro. Por quê? Porque, cara, a cada 1 minuto o ativo está oscilando. Diferente de um gráfico de 15 minutos.
Então, quando você opera um gráfico de 1 minuto, você pode ficar 15 minutos numa operação? Pode, claro que pode. Mas normalmente você sai até mais rápido. Então você não queira entrar num gráfico de 15 minutos para sair, né, numa operação em 1, 2 minutos. Dificilmente isso vai acontecer. Você está num gráfico de 15, até fechar um candle para ir em direção ao teu alvo, né, o tempo vai passando. Vai ser uma operação que vai durar alguns minutos, talvez um pouco mais de 1 hora. Quando você entra, por exemplo, num gráfico de 1 minuto, você pode levar 15 minutos, de repente você achou que o ativo fosse andar e não andou. Pode. Você pode ter feito parcial e o ativo sobe, corrige, até bater no teu alvo. E lá, né, nesse decorrer dessa operação, rolarem aí os 15 minutos. Tá? Isso pode acontecer, mas tem vezes, né, principalmente no dólar, por exemplo, cara, já teve entrada em dólar de eu pegar um rompimento que, cara, a operação dura 1, 2 segundos, tá? Dura 1, 2 segundos, pensa que foi lá, bateu minha parcial, stop pro preço de entrada, o mercado voltou e me tirou. Então, assim, às vezes é muito rápido. E às vezes você também, se você for operar o gráfico de 1 minuto, você tem que ser rápido no gatilho. Belezinha? Um ponto importante é o gráfico de 60. O gráfico de 60, normalmente, você pode usar para day trade? Pode, mas a chance de você ir para o swing trade é grande. Então, você operar um gráfico de 60 para querer fazer um day trade, cara, pensa que você tem que pensar numa abertura para sair no final do dia praticamente, né? Então, o gráfico de 60, tem pessoas que entram no gráfico de 60 olhando o swing trade, tá? Então, quando eu falo gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, eu estou falando de day trade. Tá, a menos que você entre no day trade e aí do day trade tu virou para swing trade porque não assumiu a perda. E aí é um outro tipo de erro aí. E aí eu posso deixar um cardzinho aqui em cima falando sobre gerenciamento de risco, tá? Isso daí é perigoso, o day trade virar swing trade. Mas se você está num gráfico de 60, você já tem que olhar para um swing trade. Por quê? Porque com 5 candles ali, né? 7 candles, 8 candles, cara, você pode estar conseguindo encerrar uma operação? Pode, mas a chance de você estar indo para o dia seguinte é muito grande, tá? Então você tem que pensar dessa forma. Obviamente, quando você está num gráfico diário, é uma operação que você quer ficar ali pouco tempo, alguns dias, algumas semanas. Se você está olhando o gráfico semanal, não pensa que você está entrando num gráfico semanal para ficar numa operação de menos de 1 semana. Pode acontecer? Pode. O ativo dispara, você vai lá e sai. Mas não é o comum. O comum é que você vai ficar até alguns meses naquela operação. Então, quanto maior é o tempo gráfico, mais relevante é um suporte, é uma resistência. Mas quanto maior é o tempo gráfico, maior é o tempo que você vai ficar na sua operação. Até aí, belezinha? É claro. Inclusive, um ponto importante que eu vou te falar é o seguinte. Lembra que no início do vídeo eu falei, quanto menor é o tempo gráfico, o meu stop passa a ser reduzido. Eu vou deixar um card aqui em cima que eu falei sobre o seguinte. Eu revelei um segredo. Como é que eu faço a minha entrada antecipada, pagando menos? A minha entrada, quando eu estou olhando o gráfico diário, o que eu faço? Eu olho muitas vezes o gráfico de 15 minutos e projeto, cara, deu um gatilho de entrada e aí eu projeto um alvo. Se este alvo estiver ativando um gatilho de entrada no diário, eu consigo entrar com preço mais barato. Consequentemente, o meu stop, eu continuo usando um stop que ficaria mais barato. Inclusive, eu consigo antecipar a minha entrada. E aí, antecipando a minha entrada, o meu stop ele fica mais barato. Quando eu sei que ele vai pegar e vai bater, vai ativar o gráfico diário, o que vai acontecer? O meu stop já estava posicionado ali pelo gráfico diário e ele ativa a minha entrada através dos 15 minutos. Então, o que eu ia comprar, uma hipótese, a 10,20, eu vou comprar a R$10. E essa diferença eu estou pagando, eu vou ter um custo de 20 centavos a menos no meu stop. Então, fica ligado aí, dá uma olhada nesse card que vale muito a pena, tá? Então, vamos conferir, vamos parar aí de blá, 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 vamos ver na prática como é que essas coisas aí, como é que esses tempos gráficos, eles funcionam e a importância da liquidez em cada ativo. Vamos lá, vamos fazer um comparativo? Então, vamos lá. Eu estava aqui no outro vídeo falando sobre o gráfico semanal, né? Gráfico semanal de Vale.
Aqui, ó. Então, no gráfico semanal, a gente tem um topo duplo aqui claramente, né? Então, no gráfico semanal, nós temos um topo duplo aqui, ó, bem claro. Quando eu olho já, por exemplo, no gráfico diário, fica um pouquinho mais difícil, eu tenho que reduzir muito aqui, né? Para a gente conseguir ver este topo duplo. Dá para ver? Dá. Quando você vê que tem que reduzir muito, joga no semanal, joga no mensal. Agora, obviamente, é aquela historinha. Se está olhando o mensal, não pensa que daqui no mês seguinte você já vai tá tendo, de repente, entrou e já saiu da operação, né? Dificilmente isso vai acontecer, tá? Porque você está operando um gráfico mensal aí, belezinha? Então, pensa só para ocorrer este topo duplo daqui, ó, quando ele começou a cair aqui, até chegar neste topo duplo, né, foram 150 dias aí, né? Então, cara, é bastante tempo aí quando a gente opera num gráfico numa amplitude maior. Olha só o que eu estava falando de liquidez nos gráficos, ó, 5 minutos. Dá para operar um gráfico de 5 minutos aqui na Varia? Por acaso, a gente está vendo um mercado meio lateral, tá? Mas se você pegar, aqui ó, ele abre e ele fica meio que andando de lado, né? Mas aqui ó, dá para operar? Dá. Olha aqui ó, essa alta ó, abriu e subiu bem. Ó, no meio do caminho fez aqui ó, uma correçãozinha e voltou a subir. Dá para operar? Dá para operar. Vamos dar uma olhada em Porto Belo, por exemplo? Num gráfico aqui de 5 minutos. Dá para a gente operar Porto Belo? Cara, Porto Belo, apesar do volume ser menor, também dá para a gente pegar aqui algumas operações, tá? Vamos ver Gafisa, ó. Mas olha o volume aqui de Porto Belo, tá? Ó, 34 mil, isso no gráfico de 5 minutos, na Vale. Vou botar no diário, ó. No gráfico diário nós temos 5 milhões, enquanto na Vale nós temos aqui, ó, 3 bi, tá? Então um volume realmente é bem diferente. Gafisa, dá para operar? Tinha posto até ó, um OCOI aqui em Gafisa que não andou, tá? Ele fez o rompimento e voltou aí. Dá para operar o gráfico diário em Gafisa? Claro que dá. Ó, gráfico de 5 minutos. Cara, olha isso aqui, parece até, dependendo da tua idade, se tu tem a minha idade, parece até aquelas coisas de antigamente, né, cara? Um jogo de Atari, alguma coisa meio nesse sentido, ó. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha como é que fica feio. Vamos dar uma olhada no gráfico de 15 minutos. Também tá feio, né? 60 minutos. Pô, 60 minutos já melhorou. 60 minutos eu já consigo ver um possível setup, alguma possível entrada. Mas nos 15 minutos eu não consigo. Deixa eu ver, ó, 30 minutos. 30 minutos ainda melhora um pouco mais, tá? Então, não vai querer operar, por exemplo, Marcelo, eu em si, eu opero em ação no gráfico para day trade, eu opero no gráfico de 15 minutos. É o que eu gosto de operar, belezinha? Só que se eu for pegar e entrar em Gafisa, cara, eu não vou operar em gráfico de 15 minutos. O que tá me falando aqui? Eu vou operar em gráfico de 60. Então não dá para você chegar e falar assim, cara, eu só opero gráfico de 15 minutos. Tá bom, ativos que tenham liquidez. Se você for pegar um ativo menos líquido, você não vai operar em gráfico de 15 minutos, a menos que seja também o teu perfil em não operar ativos com menos liquidez, tá? Ó, índice futuro, vamos dar uma olhada aqui, ó. Índice futuro, eu falo que eu opero no gráfico de 1 minuto, beleza? Aqui, ó. Olha o gráfico de 1 minuto. Eu tenho uma amplitude aqui, eu estou no finalzinho, né? Mas eu tenho uma amplitude aqui, ó, de 112.950 com 112.890. Eu estou pegando o final aqui, né? Vamos pegar aqui, ó, esse candle aqui, no meio do caminho. 4,12. Eu tenho uma amplitude aqui de 113.340 com 113.265. Belezinha? Então, essa aqui é a minha variação deste candle. E aí eu tô às 4,12. Deixa eu pegar um... Ó, 4,12. Deixa eu ver se eu pego aqui 4 horas. Ó, 4 horas vai ser esse candle daqui, tá? Então, ó, eu tenho uma variação de 113.220 contra 113.165. Essa foi a amplitude do candle, tá? E aqui eu tenho uma variação inferior a 100 pontos. Belezinha? Então não tem 100 pontos aqui. Se eu for pegar um gráfico de 5 minutos, se eu quisesse entrar, tá, com stop e tal, eu poderia entrar com uma mão maior, porque eu não chego até a 100 pontos ali às 4 horas. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu tirar as médias móveis. 4 horas no gráfico de 5 minutos. A minha amplitude
tá um pouquinho maior já, tá? Eu tenho 105 pontos aqui, beleza? Às 4 horas. Vamos botar no gráfico de 15 minutos. Num gráfico aqui de 15 minutos, a minha amplitude está indo de 340 para 115. Então você vai vendo isso no gráfico de 4 horas, tá? No candle de 4 horas. Porque se eu for ver o de 10,5, eu tenho 114,830 contra 114,350. Beleza? Então, assim, você começa a ver que para eu trabalhar com um candle de 15 minutos, cara, o meu stop vai ter que ser maior. Eu tenho fôlego, eu tenho gerenciamento de risco, né? Dentro do meu gerenciamento de risco, eu posso entrar com a minha mão normal? Eu tenho que entrar com uma mão reduzida? Eu nem consigo entrar. Vamos dar uma olhada no dólar? Dólar FUT aqui, tá? Só para a gente estar olhando também. Então, ó, sexta-feira, 9,6, máxima 5,224 contra 5,203,50, 9,6. Eu tenho mão para segurar uma operação dessa? Eu tenho financeiro para segurar essa operação? Pô, Marcelo, não tenho, isso é muito caro. Pô, beleza. Então, dificilmente, se o mercado estiver mais volátil, você vai conseguir operar dólar. Agora, 9,6 num gráfico de 5 minutos. A variação foi de 5,224 contra 5,216. No gráfico de 1 minuto, às 9,6, vamos ver aqui como é que tá. Aqui, ó, às 9,6, talvez seja aqui, não, aqui assim. Às 9,6 eu tenho 5,224 contra 5,219. Então você começa a ver que, de repente, você consegue operar num gráfico de 1 minuto. E esse candle que eu te falei de 9,6 tá alto. Olha esse daqui, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho 1,5 ponto. Olha o outro candle. Eu tenho, novamente, 1,5 ponto. Então, assim, dependendo de como você vai operar, dependendo da tua mão, aqui, ó, com 1,5 ponto, né, de amplitude de gráfico, né, de amplitude de candle, você consegue entrar, às vezes, com uma mão um pouco maior. Claro, esse candle ele está um pouquinho afastado da média de 9, não é muito meu operacional, vai entrar afastado da média de 9, mas quantas vezes, principalmente no mini índice, quantas vezes eu consegui entrar com uma mão muito maior, porque às vezes o mercado está numa amplitude X, e aí ele vai comprimindo, que é o setup da mola, que eu chamo. Ele vai comprimindo, os candles vão ficando cada vez menores. E aí, num dado momento, eu tenho um candle que ele fica bem comprimido, eu consigo entrar com uma mão maior, e aí é como se você estivesse pressionando aquela mola e você solta. Na hora que você solta, cara, você consegue dar pancada. Nessa que você consegue dar pancada, obviamente, pegando o direcional, o teu stop também ele fica justinho, tá? Mas pegando o direcional, nessa compressão aí, quando ele solta a mola, o que que faz? Ele dispara. Na hora que ele dispara, tu sai fazendo parcial, vai largando parte ali da sua mão e o mercado vai andando a teu favor. Mas isso por quê? Porque eu entrei no gráfico de 1 minuto. No gráfico de 5, de 15 minutos, dificilmente eu teria um candle, às vezes, de 50 pontos. Um candle de 40 pontos. Cara, quando eu vejo uma situação dessa que tem setup de entrada, pô, pra mim é uma alegria. Por quê? Porque eu consigo fazer mais dinheiro. Entendeu? Então tá aí. Qual é o tempo gráfico? Cara, o tempo gráfico é aquele tempo que você quer ficar um período X da operação, então não vai entrar num gráfico de 5 minutos se você quer ficar dias na operação, a menos que seja do card que eu deixei em cima. Não queira operar o gráfico de 60 minutos para sair 5 minutos depois. Não queira operar um gráfico semanal, por exemplo, para fazer day trade. Esquece, não pensa dessa forma. Gráfico semanal para você ficar posicionado durante muito tempo. E não queira pegar um gráfico de 5 minutos se você não tem liquidez naquele ativo, que foi como nós vimos aí em Gafisa, beleza? Agora me fala aí, qual o tempo gráfico que você costuma operar para day trade? Qual o tempo gráfico que você costuma operar para swing trade? Belezinha? Não esquece, cara, curte o vídeo. Se não entendeu alguma coisa, deixa aí nos comentários também. E é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vídeo novo aí, cara, de domingo a sexta-feira, tá? Então toda vez que subir um vídeo, você vai ser comunicado se o sininho estiver ativado. E até o próximo vídeo. Valeu!